Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja o Senhor por suas bênçãos, por sua presença gloriosa, majestosa em nosso meio. E, meus irmãos, existem pelo menos duas posições que a gente pode ter diante de Deus. A primeira delas é aquele que ouve falar do que Deus está fazendo. E isso pode demorar um tempo até chegar a você, não é? Qual é a ação de Deus e o que Deus está fazendo. Mas você chega e ouve falar do que Deus está fazendo. Mas existe uma outra posição, meu irmão, e essa é muito melhor, que é participar do que Deus está fazendo. Quando Deus move as águas e Deus nos permite participar, não somente ver, testemunhar, mas ser como instrumentos, como vasos nas suas mãos, meus irmãos, para quem já experimentou da graça de ser algo na mão de Deus para o benefício da sua obra, do seu reino, isso não tem preço, não tem comparativo. A Ele toda a glória. E se você está ouvindo falar do que Deus está fazendo, meu irmão, glória a Deus porque o teu ouvido está aberto. Mas dobre os seus joelhos e clame ao Senhor: Pai, me permita ver, participar da tua obra, para que você seja abençoado para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Então vamos lá. Convido a todos a seguirem comigo para o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Sim, senhor, sim, senhor. Isso porque não foi sofonias, hein, meu? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós faremos a leitura do verso 23 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, Tu fizestes os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Até aqui, irmãos. Feche os teus olhos aí onde você está. Curve sua fronte. Oremos. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de nos reunir aqui pelos méritos de Cristo na cruz, Senhor. Obrigado porque desde antes de sairmos de nossa casa, Pai, o Teu Espírito tem falado conosco. E desde o início dessa celebração, quão preciosas têm sido cada uma das mensagens que o Senhor tem nos dado, Pai. Por isso, deste modo, Pai, lhe pedimos que o Senhor continue a falar conosco. Que o Senhor nos ensine, que o Teu Espírito, nosso grande mestre e professor, nos alimente nessa noite para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, Pai, desde aqui agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém. Muito bem. Quantas pessoas aqui já se frustraram? Precisa levantar a mão. Não. Eita, já sei que tem uma irmã ali, aleluia. Meu meio bife. Outra irmã aqui. Quem dá mais? Quantas pessoas já se frustraram, não é? Frustração é um sentimento ruim, não é? Em que você espera algo de alguém ou de alguma coisa que aconteça
E naquele instante, naquele momento, às vezes, não é na hora, na marca do gol, como as pessoas costumam às vezes brincar, não é? Acontece diferente, acontece o contrário, gera uma frustração enorme no coração. A gente fica sentido com tudo aquilo, não é verdade? A não ser que você seja alguém de ferro, tirando o irmão Cleiton, que é metade de ferro, a gente tem aqui, né, essa sensação quando nós nos frustramos. Né? Mas deixa eu te fazer outra pergunta. Quantos aqui já se frustraram com Deus? E eu quero que você seja sincero. Não é? Porque tem muita gente que quer, eu, pelo amor de Deus, Deus me livre, aleluia, Jeová. Não é? Quantos já se frustraram com Deus? Deixa eu lhe dizer uma coisa. O texto que nós acabamos de ler é resultado da frustração de uma pessoa que estava à porta do templo. No capítulo 3 do livro de Atos, meu irmão, havia um homem que já adoecido há muito tempo, como que um paralítico, sentado junto à porta formosa. Entre as portas que davam acesso aos átrios do templo, havia uma porta chamada Formosa, e ela tinha esse nome pela formosura e pela quantidade de pedras preciosas que continham aquela porta que dava acesso. E aquele homem se assentou ali, naquela porta, e ele estava ali sentado, uma pessoa que tinha pelo menos 40 anos, não é? Veja aí comigo o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, meu irmão. Até que, numa das suas empreitadas, sentado ali, em busca de esmola, ele se depara com pessoas e ele tem uma frustração. Capítulo 3, verso 1 diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Meu irmão, Pedro e João não estavam indo ao templo para prestar sacrifícios, porque Cristo já havia sido morto e ressurreto. Não somente isso, mas agora já era assunto aos céus. Então esses homens não estavam indo ao templo para a prestação de sacrifícios como era a velha aliança, mas agora estavam se reunindo, todos aqueles que professavam a fé em Cristo, no templo, para a oração. E eles estavam indo então para o templo para orar. Estavam lá então Pedro e João, indo até aquele lugar para se encontrarem com os demais e ali buscarem ao Senhor em oração. E era 3 da tarde. Os irmãos entendem que esse é o horário então do sacrifício. E estava sendo, verso 2, levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Você consegue entender ou perceber algum eco do dia em que estava o Senhor Jesus pregando e alguém trouxe uma pessoa pelo teto? Aqui estavam trazendo alguém, um aleijado, que estava todos os dias na porta do templo para esmolar, para pedir esmolas, na verdade. E então estava ali aquele homem, verso 3. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Aquele homem, então, eu não sei se ele estava com o bonezinho, não é, do New York Yankees lá, ou se ele estava com aquela tigelinha. Alguma coisa ele tinha ali e pedia uma esmola. Ele estava ali em busca de dinheiro. E é provável que estava nesta porta chamada Formosa, e aí são informações de quem não estuda a época, podem não ser verdadeiras, mas há uma grande chance em que as pessoas de maior posse ou mais afortunadas iam para o templo passando por essa porta. Então, propositalmente, ele estava ali, para a finalidade dele, que era as suas esmolas. E então, ele viu Pedro, viu João e pediu esmola. No verso 4, Pedro e João então olharam bem para ele. E então, ou melhor dizendo, vendo Pedro e João, verso 3, desculpe, é o verso 4. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem então olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa deles. Bom, o que ele esperava receber não era o que ele recebeu, era outra coisa. Ele ficou frustrado. A Bíblia diz que, no verso 6, Pedro responde para ele de imediato.
eu não tenho prata e nem ouro. Eu sei o que você procura, mas você não sabe que eu tenho algo melhor para você. Eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E segurando a sua mão, ele foi levantado. E aquele homem que desde nascença jamais firmou os seus pés por conta própria no chão, a Bíblia diz que num salto ele se levanta e firma os pés. Para quem tem filhos, não é? Acompanhou o período do seu bebê, da sua filha, do seu filho, quando começou a andar. Aqui na igreja a gente viu alguns bebezinhos, né? Começando a andar. E quando começa a andar, vai criando confiança, né? Vai querendo vir pregar, vem tudo aqui para frente, né? Oh, glória! A criançada gosta de púlpito, aleluia! E você vê a criança começando a andar, aqueles passinhos duros, não é aquela perninha que vai para cá e vai para lá, meio desequilibrado assim, né? Este homem andou pela primeira vez, a Bíblia diz que os seus pés estavam firmes, irmão. A obra que Deus faz, ela é firme, ela é verdadeira, ela é duradoura, e levantou aquele homem, pôs aquele homem de pé, e diante de todos que conheciam, porque todo o santo dia aquele homem estava ali para pedir esmolas, as pessoas viram, pera lá, né? Eu não sei como é que ele se chamava, mas eu vou aqui propor um nome para ele, era o Jacozinho. Jacozinho, está de pé agora, que negócio é esse? Estava sempre ali, e imagine o alvoroço, meu irmão, naquele lugar. Em seguida de tudo isso, as notícias foram correndo, o fato é que Pedro, João, foram parar no Supremo Tribunal Federal de Israel, foram parar no Sinédrio. Diante daquela acusação, diante daquela situação e todo aquele alvoroço, porque eles, não pelo milagre que aconteceu, que por si só é maravilhoso, você vê uma pessoa, não é, há 40 anos naquele estado, agora de pé, diante dos teus olhos, com as pernas firmes. Não, ninguém estava preocupado com isso. Espera lá, foi em nome de Jesus esse milagre? Trouxeram Pedro e João para o Sinédrio, e ali eles foram interrogados e receberam uma ordem de proibição de pregarem, não é, o nome de Jesus. Bom, certamente não é o que acontece. E no capítulo 4, meus irmãos, o texto que nós lemos ali no verso 23, não é o fim dessa situação toda. Depois de terem sido interrogados, depois de anunciarem, porque Pedro anuncia, que foi pelo nome de Jesus, o nome de Jesus, aquele a quem toda a autoridade de Israel foi contra, e que foi ali morto por aqueles homens, segundo a vontade de Deus, aquele homem paralítico, aleijado de nascença, que não era capaz de andar, ele foi curado. E ainda no capítulo 3, não é? No verso 16, vamos ler o verso 15, você vai entender aí Pedro trazendo a sua palavra àqueles homens, não é? Verso 15 diz assim, olha, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Meus irmãos, este homem foi frustrado no seu objetivo. Ele queria dinheiro, porque ele não tinha condições de trabalhar. Ele queria dinheiro, porque os seus sonhos eram diferentes de todos os demais, porque ele tinha uma vida limitada. Mas agora, frustrado na sua expectativa e superado infinitamente mais, esse homem não só ganhou saúde plena, estando em pé sobre suas próprias pernas, como também, meus irmãos, a Bíblia diz que pela fé no nome de Jesus, esse homem foi curado. E se teve fé no nome de Jesus, a palavra diz que onde há fé, meu irmão,
pela fé agora há vida, e não está mais morto espiritualmente. Mas esse homem não só ganhou as suas pernas ali de volta, mas ganhou vida, e vida eterna em Cristo Jesus, e se levantou para o testemunho da glória do Senhor, porque ele por 40 anos vivia daquela maneira, mas agora era um homem diferente, transformado fisicamente, e também agora espiritualmente. Meus irmãos, que alvoroço que foi tudo aquilo. E aí Pedro, continua dizendo ali no verso 17 do capítulo 3, agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, a qual lhes foi designado, Jesus. Meus irmãos, Pedro agora faz uma pregação para aqueles homens. E aqueles que ouviram a palavra, naquele dia foram transformados, para a glória do Senhor. Mas estavam eles ali, então, no Sinédrio, como começa o capítulo 4, e diante das autoridades de Israel, como se fossem os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, interrogaram, fizeram uma série de perguntas e agora também as proibições, mas foram liberados, não é? Verso 21 do capítulo 4 diz assim: depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Debaixo de ameaça, foram liberados. Cristão, deixa eu lhe dizer uma coisa, o mundo te ameaça, porque não quer que você pregue o Evangelho. O mundo se levanta para silenciar os teus lábios, mas o Espírito de Deus lhe dá vida e enche os teus pulmões, para que você proclame vida que existe em Cristo. E se você é testemunha da vida que há em Cristo, Deus te chamou para o anúncio do seu Evangelho. Deus te levantou da eternidade, chamou o teu nome, para que você fosse vivo entre os mortos, falando do seu nome. Você consegue perceber isso, irmão? Para a glória de Deus, Deus te levantou dos mortos. Você era um morto, no meio do lamaçal dos seus pecados, no meio das suas transgressões, você não enxergava nada além do pecado e da subjunção. Debaixo do pecado você estava, até que o Senhor, assim como fez como Lázaro, Lázaro, venha para fora. O Senhor disse o teu nome, e agora, meus irmãos, os teus ouvidos foram abertos, e você ouviu a maravilha da graça do Senhor e a sua palavra que traz vida e vida em abundância. Se aquele homem não tivesse as suas pernas curadas, mas tão somente tivesse crido no Senhor, aquilo teria transformado a sua vida por si só. Mas além de dar vida e vida em abundância, o Senhor recompôs aquelas pernas, o Senhor restituiu aquelas pernas que talvez estivessem já mirradinhas por falta de uso, não é? Os músculos que talvez não estivessem mais nem ali, o Senhor reconstituiu as suas pernas, meu irmão, diante dos olhos daquelas pessoas. E aí, estamos agora no verso 23. Aliás, verso 21. Continua aí. Fecha a Bíblia não, irmão. Fecha a Bíblia. Já viu, hein? Eu vou orar. Verso 21 diz: depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Meu irmão, eles queriam castigar aqueles dois, assim como fizeram com Jesus, assim como fizeram com tantas outras pessoas. Eles queriam silenciar aquilo porque traz ódio para o mundo, isso incomoda e é um ódio mortal. Eles querem ver as pessoas que anunciam o Evangelho mortos. Não faz muito tempo, havia um deputado, melhor dizendo. Um deputado que é dessas agendas que o mundo propõe aí hoje, não é? E totalmente contra o Evangelho. E ele disse abertamente, isto está gravado, não sou eu a dizer, você pode procurar. E ele disse, inclusive, que ia sair do país e não saiu. Ele disse que se ele tivesse uma arma, ele matava todo mundo que falava do Evangelho. Ele mataria pastores, não é? Ele disse abertamente, uma autoridade do Brasil, uma autoridade na época, não sei o que esse cara faz hoje, não é? Mas a vida dele, inclusive o coração dele, estão nas mãos do Senhor.
E eu digo a você, o mundo não quer que você fale. Tentavam então de alguma maneira castigá-los, mas não puderam, porque o povo conhecia o Jacozinho. Conheciam aquele homem que estava ali há 40 anos na porta e estavam todos louvando a Deus pelo milagre, meu irmão, pela bênção de Deus na vida daquele homem. Verso 22, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Eu fiz 45 sexta-feira. Já pensou, meu irmão? Uma vida naquele estado, uma vida transformada para a glória do Senhor. E então vem o verso 23. Quando foram soltos, Pedro e João, depois de enfrentarem ali um tribunal, eles foram soltos. A primeira coisa que eles fizeram, meu irmão, diferente do dia em que Cristo foi crucificado, o que a gente vai fazer? Vamos pescar. Diferente de outros momentos, o que a gente vai fazer? Vamos jogar bola, vamos dormir, vamos fazer qualquer coisa. O que eles fizeram? Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Então ele foi para onde? Eles foram para junto dos irmãos. Quem tem Almeida Revista aí atualizada, esse versículo está dizendo que eles foram para junto dos irmãos. A NVI traz de uma maneira diferente, porque a palavra que está lá é idios, não é irmãos. O original não fala que eles foram para os irmãos, eles foram procurar os irmãos. A Bíblia diz que eles foram para aqueles que lhes são próprios. Essa tradução livre é a melhor tradução do texto no original que a gente tem aqui. Eles foram para aqueles que lhes são próprios. E o que a Bíblia quer dizer com isso, irmãos? Eles foram para junto do seu povo. Eles foram para junto dos seus. Assim como eles pertenciam a Pedro e João pertenciam a eles, porque são agora um povo, uma nação, nascidos de novo em Cristo Jesus. E então eles foram para junto de onde? Crente vai para onde, meu irmão? Vai para a Esbórnia? Não, meu irmão, crente vai para junto dos seus, que lhes são próprios, dos seus irmãos. Porque não é só uma família, meu irmão, mas nós somos um povo escolhido, um povo em que Deus, a partir deste povo, realiza a sua obra nesse mundo. E então eles foram para junto do seu povo, daqueles que lhes são próprios. Não foram para qualquer lugar, mas agora foram juntos para junto dos seus irmãos, como diz algumas traduções. E os seus companheiros, para o quê? Para contar tudo o que havia sido dito pelo Sinédrio. Olha, o que o Sinédrio fez? Rogou ameaça, falou que se pegar de novo, vai tomar a surra, nós vamos prender, vai ficar proibido de comer açaí pelo resto da vida. Eu não sei o que o Sinédrio trouxe de mais ameaças, mas trouxe uma porção de ameaças. E agora eles se reuniram como igreja, como nação, como um povo escolhido, o povo do Senhor. E foram fazer o quê? Bom, você vai ver aí os versos seguintes. Verso 24 do capítulo 4. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus. Ouvindo isso, ouvindo o quê? O relato de Pedro e João do que aconteceu no Sinédrio. Todos os que estavam ali se levantaram juntos para fazer o quê? Para orar, irmão. Para clamar ao Senhor, porque se levantou uma ameaça. Se levantou um movimento para tentar silenciar a pregação apostólica, para tentar silenciar o anúncio do Evangelho, e então eles se levantaram juntos. Juntos se levantaram e levantaram a voz a Deus, dizendo, deixa eu lhe perguntar uma coisa, igreja, quando o mundo faz afronta ao Evangelho, o que nós fazemos? Olhamos para isso e dizemos, meu Deus, agora as escolas têm que ter banheiro que não serve só para menino e para menina. Meu Deus, agora tem cartilha na escola dizendo que menino tem que dar beijo, bitoca na menina. O que a igreja faz, irmão? Aqui está uma oração que está sendo feita. E depois da oração que o Senhor Jesus ensina, a oração do Pai Nosso, como nós a conhecemos, essa é minha opinião. Essa oração é a segunda oração mais importante registrada nos textos sagrados. A igreja se levantou para orar e clamar ao Senhor,
pelas ameaças que estavam vindo agora para o cumprimento da missão que Deus havia dado à sua igreja. É um povo comissionado, é um povo que tem agora uma missão. Enquanto nós estamos aqui, nós temos um trabalho a fazer. E esse trabalho é descrito pelo apóstolo Paulo na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5. Eu vou pedir a você que siga lá comigo. Segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Quem não disse nada está rebelde. Deus te repreenda, aleluia. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, olha aí o verso 18, ele diz assim: tudo isso provém de Deus. Tudo isso provém de Deus. O que é tudo isso que provém de Deus? Os versículos anteriores vão dizer exatamente o que é, não é? Veja aí o verso 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Antes você olhava para o mundo de um jeito, agora você olha de outro. E o que gerou isso em você? Verso 18, tudo isso provém de Deus. É Deus que move o teu coração pela fé, agora com graça, para que os teus olhos enxerguem aquilo que antes estava tapado, vedado, você não enxergava. E agora, verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, ou eis que surgiram coisas novas, como está na NVI. Verso 18, tudo isso provém de Deus. Essa nova criação, esse novo olhar para as coisas, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nos reconciliou por meio de Cristo e fez o quê, irmão? E nos deu o ministério da reconciliação. Meu irmão, a primeira ação de todo crente nessa terra é o ministério da reconciliação. Reconciliação, as pessoas, puxa, é verdade, né? Eu estou aqui brigado com meu vizinho aqui, né? Meu irmão Marco. Né? Esqueceu de trazer o miojo na sexta-feira, fiquei bravo, viu? Bem bravo, na verdade. Essa reconciliação, meu irmão, olha aí comigo, não é? Verso 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus, porque Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E então agora esse povo tem uma missão, meu irmão. É a missão e o ministério da reconciliação. É o anúncio da palavra. E as pessoas olham para isso e dizem, meu Deus, mas eu não sei falar. Meu Deus, o que eu vou fazer? Meu irmão, é o Senhor quem move as águas. Nós temos que obedecer e caminhar e ir, porque quando lá estamos, em obediência ao Senhor, o seu Espírito fala por nosso intermédio. É o Senhor quem move as águas, meu irmão, não é você e não sou eu. Jamais foi qualquer um de nós. Então, se houver dúvidas no seu coração, meu irmão, avance e caminhe em obediência, porque o Senhor faz a sua obra. E aqueles irmãos agora estavam ali olhando para aquilo, ouvindo de Pedro e de João, que se levanta agora o Sinédrio. Ora, recentemente o Sinédrio tinha se levantado contra Jesus, e o fim foi qual? Foi a morte de Cristo. Então aqueles homens agora se apavoram? Não. Aqueles irmãos se juntam em oração, se colocam em clamor, em posição de crente, irmão, joelho dobrado diante do seu Pai. É isso que você deve fazer diante das suas dificuldades.
e não sair puxando os cabelos, né? E sair por aí correndo, mas dobrar os joelhos e esperar no Senhor, porque o Senhor tem sim providência para mim e para você. O Senhor tem sim porção especial para mim e para você. Se você está em Cristo, você foi redimido para a glória do seu nome. E onde você vai aí um embaixador do Senhor para anunciar a palavra de Cristo. Amém, irmão? Amém. Glória a Jesus. E aí, verso 24 de Atos, capítulo 4. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo... Você consegue imaginar aquele momento, irmão? Um misto de pavor, de pânico, de fé, de esperança. Eu sei lá o que estava na cabeça. Se eu estivesse ali, eu estaria assim, meu Deus, me ajude. E aqueles homens se juntaram e começaram a orar, e veja aí a oração que eles fizeram. Começa assim: ó soberano. Como é que começa? Ó soberano. Alguém tem uma versão diferente aí? Ó soberano Senhor? A palavra que está aqui, meu irmão, no original, é uma palavra forte. É exatamente soberano. Mas para todos nós, em português, a palavra traduzida é forte. É forte porque a gente a entende no tom negativo, aplicada a pessoas tiranas. Mas quando se trata de Deus, meu irmão, é o soberano do universo. A palavra que está aqui, traduzida como soberano, ó soberano, é a palavra déspota. Você já ouviu falar de déspota? As pessoas olham para isso, déspota, como sendo aquele que é um governante absoluto e é um tirano que usa da sua força e do seu poder para fins, não é, de maltratar pessoas. Isso é a tradução de déspota em português. Se você buscar o dicionário, deve estar alguma coisa parecida com isso. As pessoas, quando começam a orar e clamar a Deus, meu irmão, às vezes vão falar com o Senhor porque já tentou de tudo. Já tentou com o pai, já tentou com a mãe, já tentou com o irmão, já tentou com não sei quem, já tentou com o chefe da empresa, já tentou com tudo. Aí, por último, recorre a Deus. Esse comportamento pode ser que tenha sido só uma desatenção. Mas na maior parte dos casos, demonstra que a pessoa, no seu interior, ela não confia em Deus. Ela não acredita quem é o Deus que a Bíblia nos ensina. Por isso ela procura várias coisas e por último ela vai buscar a Deus, ou depois de 1, 2, 3, 10, 20, não sei, aí vai a Deus. Pode não ser a última, né? Sabe por quê? Porque na cabeça há um entendimento errado. Há um entendimento vazio sobre Deus. E esse mundo de hoje, meu irmão, está fazendo um excelente trabalho em destruir a imagem do Senhor na mente das pessoas. Porque pregam um Deus fraco. Pregam um Deus, meu irmão, tolerante. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a palavra que está aqui é déspota. Ó soberano. Sabe o que significa ser déspota, meu irmão? É o Todo-Poderoso, é o grande El Shaddai. Não é só porque Deus é poderoso e existem outras forças e poderes. É o único absoluto, governante supremo. Não tem outro, irmão. É aquele que, olha a continuidade da oração, ele diz, olha, ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Sabe o que é essa oração, meu irmão? É oração de crente, de gente que conhece ao Senhor e busca o Pai na primeira situação, não na segunda, terceira e na última, na primeira, porque a sua dependência é dele e tão somente dele. E sabe que Deus é este, é o grande El Shaddai, é o Todo-Poderoso, é o que fez terra, céu, mar, tudo que existe, inclusive o açaí, glória a Deus. É Ele, o autor da vida. É o que faz todas as coisas. E por que se começa a oração dessa maneira, irmão? Porque ele vai pedir coisas que são impossíveis para ele,
mas não para o grande eu sou, não para aquele que fez terra, céu e mar, não para aquele que tem todas as coisas, e não se refere a dinheiro, não se refere a ouro, prata e valores desse mundo, mas se refere ao poder, o poder supremo, absoluto, e que somente tem o Deus Todo-Poderoso. Então esses irmãos, diante da dificuldade, começam como? Ó soberano, Deus Criador dos céus e da terra. Meu irmão, que coisa maravilhosa é essa? Olha, isso é manifestação de fé, irmão. Porque tem gente que ora, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor faz, se o Senhor quiser também, está tudo certo. E a pessoa já é meio desesperança, misturado com falta de fé. Meu irmão, estes agora estão sendo ameaçados, como muitos irmãos estão sendo ameaçados por aí em outros países hoje, que se pregar a palavra do Senhor são decapitados. E a palavra diz em Apocalipse que muitos serão decapitados na grande tribulação. Então tem aqueles que são de visão pré-tribulacionista, né? Esses estão tranquilos. Mas quem é pós-tribulacionista, e vos fala não é? Esses vão passar pela tribulação, ou creem que a igreja passa pela tribulação. E deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei exatamente quem foi esse médico, se eu não me engano é um francês, e ele pediu autorização ao governo, isso no período mais antigo, né, quando se tinha ainda decapitação pública como regra e determinava a lei, né? Ele pediu, falou, olha, numa situação de decapitação, o governo pode me autorizar a fazer um experimento, porque quando alguém é decapitado, o que a gente pensa, né? Bom, pelo menos morreu rápido, né? É indolor. Fez, acabou. Aquele doutor, aquele médico, o experimento dele, diante da morte de um criminoso lá, foi que no momento em que a cabeça foi decapitada, ele estava ali de frente, aquele decapitado estava com os olhos fechados, e a cabeça, rolou para o cesto. Tem crianças aqui não, né? E ele pegou aquela cabeça e gritou o nome do homem que foi decapitado. Supor que fosse agora o Joãozinho. Joãozinho! E aquela cabeça decapitada, segundo o estudo e o relato daquele homem, os olhos se abriram e olharam fixamente para ele, não olharam aleatório, não é aquele olhar perdido, mas olharam fixamente para ele. E por alguns segundos os olhos ficaram abertos, olhando tão somente para aquele doutor, e de repente os olhos começaram a fechar de novo. E ele chamou pela segunda vez, pelo nome, deu um berro. Aquele homem ainda abriu os olhos, aquela cabeça, aliás, abriu os olhos e olhou fixamente para ele, até que finalmente os olhos fecharam e ele chamou de novo, e aí já não tinha mais reação. O experimento concluiu que mesmo após a decapitação, por alguns instantes, segundos, não é? Ainda se tem consciência, e você pode imaginar o sofrimento. Que coisa terrível, meu irmão. E aqueles homens agora ameaçavam todo o tipo, não é, de morte, com apedrejamento, crucificação, crucificado, não é? E tantas outras maneiras de tortura. E aqueles homens não pensaram duas vezes. Mas ao ouvirem o relato do levante contra o anúncio do Evangelho, todos, a uma só voz, que coisa maravilhosa, clamaram, ó soberano, Criador dos céus e da terra. Criador de tudo o que existe. Porque os tempos são difíceis, não são? Você percebe a dificuldade de exercer a sua fé num país chamado livre, não é? Ou laico, que você pode expressar a sua fé por aí? Você percebe isso às vezes em casa, a perseguição em casa de gente que não é convertida e vem contra esses que são. E ele continua dizendo, no verso 25, Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Primeiro, esses irmãos anunciam a origem de tudo. A origem de tudo é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. É o Criador de todas as coisas. E é Ele quem detém domínio. Então, somente Ele, o soberano. Agora, esses homens anunciam, meu irmão, de onde vem a palavra do Senhor. Essa palavra, como nós cremos, meu irmão, ela é inspirada. Ele diz assim, olha, tu falaste pelo Espírito Santo,
por meio da boca de Davi. Não foi Davi que se levantou e bateu a cabeça e estava ali animado e soltou uma palavra, não, mas é o Espírito Santo do Senhor que fez uso daquele homem, assim como o Senhor continua hoje a levantar pessoas com falhas como foi Davi, como falhas como você e eu, para anunciar a sua palavra. E aí ele diz assim, no verso 25, essa é uma citação do Salmo de número 2, para quem conhece esse salmo, é um salmo messiânico, e que começa exatamente assim: porque se enfurecem as nações, e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantaram, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Esse levante não é contra você e não é contra a igreja, meu irmão, é contra o Senhor, e tudo o que representa o seu santo nome. O Salmo de número 2 vai dizer que Deus olha com isso para todo esse levante, como o mar espumando e toda a ira que eles manifestam, e como quem dá a risada, não é? Porque esse levante é contra o Deus Todo-Poderoso. Não prospera, irmão, não prospera. E aí o verso 27 diz assim: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. O ungido, segundo o Salmo 2, que Deus usou pelo Espírito Santo a boca de Davi, o seu nome é Jesus. E estes homens se levantaram contra Jesus. Meus irmãos, o que ele diz aqui, verso 28, é que estes homens não fizeram nada senão aquilo que era da vontade de Deus. Verso 28. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Esse levante que aconteceu contra o Senhor Jesus não foi algo que saiu do plano. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Manda um raio naquela cabeça ali para ver. Não. Mas aqueles homens fizeram exatamente o que Deus tinha proposto da eternidade, para que se cumprisse na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus. Ora, então o culpado é Deus? Não, o culpado foram eles, porque eles fizeram o que queriam, fizeram segundo a sua vontade, e a fizeram em concordância com o plano do Senhor, um projeto eterno. O que está sendo expressado aqui, meu irmão? Nada além de que todas as coisas estão sob o domínio absoluto do Senhor. Ninguém pôs a mão no Senhor Jesus se não fosse permitido. Ninguém fez absolutamente nenhum movimento sem que o Senhor, o Todo-Poderoso, o Soberano, assim então autorizasse ou determinasse segundo a sua vontade. Este sim tem poder para determinar. Você e eu não determinamos nada. A gente proclama, a gente busca, a gente clama ao Senhor, mas eu não tenho autoridade. O soberano tem. E quando ele dá a sua ordem, como foi dito aqui, não é? Se Deus diz que nós vamos cruzar esse Jordão, nós cruzaremos para a glória do Senhor. Meu irmão, pode levantar inferno, demônio, gente mal intencionada, lambisgoia, levanta quem quiser, porque se Deus mandou, meu irmão, sabe onde você e eu estaremos? Do outro lado do Jordão, para a glória do seu nome e pelo seu Espírito, meu irmão. Não é pela minha e pela sua capacidade, mas é pelo poder de Deus, que move o coração em fé dos seus irmãos, dos nossos irmãos, e assim nós caminhamos, irmão. Por isso estes homens clamam a Deus e chamam o soberano, o Todo-Poderoso, porque eles têm coisas que precisam de ajuda e só Deus para fazer. E o que eles estão pedindo? Estão pedindo bênção financeira, aleluia. Estão dizendo, Senhor, manda bufunfa para a gente ter cachorro quente na igreja para as criancinhas comer. Não. Senhor, manda. Meus irmãos, eu fui uma vez pregar no Rio de Janeiro. Como é que chama a igreja lá, bem? Você lembra? Não sei se era a Primeira Batista, a Segunda Batista. É uma cidade antes de chegar no Rio. Eu nunca lembro o nome da cidade. Aquele irmão que frequentou a igreja um tempo, carioca, é dele, por causa dele, que veio o meu irmão, né?
Ele que falava assim comigo, ô meu irmão, e aí eu peguei. O Rodrigo, eu não me lembro o nome da esposa dele. Era a igreja que ele frequentava lá no Rio, quando morava lá. E aí fui lá, né, a convite. E enquanto nós jantávamos com um pastor ali, o pastor contava sobre a tribulosa. A tribulosa era a Kombi da igreja. E ela ganhou esse nome porque ela quebrava o tempo inteiro, né? E às vezes era em subida no dia de chuva, no meio do barro, o que acontecia? A tribulosa, puf, quebrava, né? Então ela trazia muita tribulação para os irmãos e assim ela foi carinhosamente apelidada de tribulosa. Alguém talvez pense que esses homens aqui estão buscando a Deus, clamando por uma tribulosa. Senhor, manda uma Kombi abençoada para levar os irmãos para casa, para trazer os irmãos para a igreja. É isso? Não é, irmão. Não é. Não é. Podia mandar uma pizza, alguma coisa, mas não é. Verso 28, ele diz assim, olha, estes homens fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Verso 29, agora, Senhor, eles estão entrando no pedido. Agora, Senhor, considera as ameaças deles. Agora, Senhor, o Senhor viu o que eles falaram que farão conosco. O Senhor ouviu o que esses homens agora colocaram no coração para agir contra a igreja do Senhor, contra o caminho. Agora, Senhor, verso 29, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Diante das ameaças, meu irmão, o que esses homens pediram foi coragem. Senhor, eu vou fraquejar, porque eu tenho medo da morte. Senhor, porque há alguém aqui que diz que não tem medo? Porque quando chega a hora, meu irmão, tá tudo crente firme e forte, né? Na hora da adversidade, meu irmão, que Deus coloca, assim como Pedro, não, eu te sigo para onde o Senhor for. Na primeira oportunidade, eu não conheço, nunca ouvi falar. Jesus? Não. Assim somos todos nós. E esses homens, conscientes de quem são, diante de Deus, clamaram, não para que cessasse a tribulação. Você está orando para parar as guerras, para parar as situações, você não conhece o propósito de Deus, irmão. Esses homens não pediram para parar com tudo, não pediram para mata todo mundo do Supremo Tribunal Federal de Israel. Mata todo mundo para acabar essa perseguição e que não sei. Não. Sabe o que eles pediram? Senhor, nos dê coragem. Nos abençoe para que a gente tenha, como diz a Almeida Revista Atualizada, intrepidez, para que a gente anuncie a tua palavra, meu irmão. Está na faculdade, está com medinho de falar que você é crente, por quê? Esses homens estão orando debaixo de ameaça contra a sua própria vida, e estão dizendo, Senhor, me dá coragem, porque eu nasci para te adorar, eu nasci para pregar a tua palavra, eu fui feito para o louvor da tua glória, me dá coragem, Senhor, me levanta, Pai. Me tira desse marasmo, dessa vida parada, que parece água suja, fedida, que dá mosquito e sei lá mais o que faz com água suja. Mas aqueles homens oraram e disseram, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Não é aquele, toma esse folhetinho. Sabe aquela criança que vai no portão, aperta a campainha e sai correndo? Tem gente que está mais ou menos assim, dá um folheto e sai correndo, porque não pode ser identificado como crente. Porque se souberem que eu sou crente na minha empresa, aí eu não vou mais ser promovido. Meu irmão, você serve o soberano, o Criador dos céus e da terra, meu irmão. Tudo que existe foi feito por Ele, pelas mãos dEle, pela sua palavra de poder. Essas coisas não só foram criadas, mas são sustentadas, é o que diz Hebreus, no capítulo 1, dos versos de 1 a 3. Pela sua palavra de poder, o Senhor Jesus sustenta todas as coisas. Está com medo do quê, irmão? De um chefe olhar torto para você, porque você tem o teu momento de devoção, você ora antes de começar o teu trabalho, você tem um momento ali de leitura ou de compartilhamento no horário de almoço. Está preocupado no trabalho, está preocupado no dia a dia. Esses homens, debaixo de ameaça, não pediram outra coisa. Pai, chega dessa perseguição, eu não aguento mais.
Tem muito crente que vai, Pai, Senhor, não aguento mais, não aguento mais. Não é? Esses homens não pediram para parar, porque eles entendem que esse era o propósito do Senhor, para a formação da sua igreja, para o anúncio do Evangelho nos 4 cantos desse mundo. Mas eles disseram, nos dê coragem. Sabe o que eles estão nos ensinando agora, meu irmão? A origem da coragem. A origem dessa fé intrépida, que avança diante de qualquer situação, ela provém de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, tudo provém de Deus. E eles dizem no verso 29, agora, Senhor, considere as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Verso 30, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Meu irmão, onde está um filho de Deus, onde está um embaixador do reino, aí está alguém que carrega em si o Espírito Santo do Senhor e que tem poder para realizar sinais e maravilhas para o anúncio do Evangelho. Meus irmãos, quantos testemunhos para a glória do Senhor, de gente que não estava assim muito disposta a crer, não, de gente que estava cambaleando na fé. Uma vez eu fui chamado para orar por uma criancinha. Fui até a casa dessa criancinha. Fazia pelo menos alguns meses que ela não dormia a noite inteira. Ela acordava em algum horário da madrugada, ia para a cama dos pais, e aí acordavam os pais, e ninguém dormia, nem ela, nem a criança, e perguntava se ela via coisa, ela não estava vendo nada, mas ela não conseguia dormir, e ninguém dormia. O dia seguinte, o resultado de quando você não tem uma boa noite de sono, a não ser que você seja um zumbi, é que você fica bem estragado. Agora imagina isso todo dia, com uma frequência, né? E aí falaram, pastor, tem essa situação. Eu falei, vou dar um pulo lá na tua casa. A gente vai conversar um pouquinho. E falamos de várias coisas, meus irmãos, várias coisas. Conversa vai, conversa vem, fala de trabalho, fala da vida, fala de um monte de coisa. Na hora de ir embora, no finalzinho, Deus me pediu para colocar a mão sobre a cabeça dela. E, meu irmão, não foi um momento espalhafatoso, não foi um momento de uma oração de 45 minutos, e não é nenhuma crítica aqui não, só para dizer a você que naquela noite, o que Deus disse, não fui eu, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Ele disse assim, olha, a partir de hoje, querida, você vai dormir a noite inteira, porque Deus cuida de você. Então vai deitar, agradeça ao Senhor, porque você vai dormir a noite inteira. Vai descansar. Tchau, gente, até amanhã. No dia seguinte, eu acordei, fui direto no celular, né? Como acho que boa parte aqui faz. Aí eu fui olhar para ver se tinha alguma mensagem. Não tinha mensagem. Aí no coração estava assim, né? Meu Deus, essa menina acordou e está todo mundo, não é, com sono, dormia até tarde, perdeu o horário, não é? Meu irmão, não fui eu, não sou eu. Não demorou muito. A mãe daquela menina me chamou. Pastor, ela dormiu a noite inteira. E não foi assim um testemunho como quem vem para... Não, era de alívio, porque nós conseguimos dormir. E nós vimos que vale a pena esperar no Senhor. E uma coisa tão simples, um gesto tão pequeno, que parece para muitos, não é? Deus pôs a mão numa menininha pequenininha e ela dormiu a noite inteira. Passou um mês, eu procurei a mãe. E aí? Ixi, pastor, ó, agora a gente tem que chacoalhar para acordar, porque está dormindo, está parecendo a pedra. Passou 2 meses, acabou, meu irmão. Porque quando Deus intervém na história, Ele é o soberano, é o Criador dos céus e da terra, Ele transforma, irmão. Agora, quantos, diante de uma situação como essa, não dariam alguns passos para trás? Com medo, com vergonha ou certas situações. Meu irmão, eu não fui na minha força e nem na minha coragem, não. Mas foi Deus quem disse, vai, meu filho, vai. E lá você vai ver o meu poder. Aquilo foi testemunho para mim. Glória a Deus pela vida daquela família que foi abençoada, mas eu vi o Senhor operando o seu milagre. E isso é maravilhoso, maravilhoso.
Verso 30 diz: estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Meu irmão, essa é a igreja clamando para dizer: Senhor, dá coragem para que a gente avance, dá poder que vem do alto para que as pessoas sejam curadas, libertas, Senhor, tiradas de toda a escravidão e da cegueira, mas se levantem para a alegria da salvação, como o Senhor um dia fez comigo. É esse o clamor dessas pessoas. Senhor, não deixa esses homens colocarem medo na gente e silenciar a nossa boca e o nosso coração. Não deixa, Pai, mas dá coragem. Bom, meu irmão, essa é a oração que nós precisamos, da mesma maneira, fazer e orar. Certamente aqui na vigília que nós tivemos, e em tudo que Deus tem feito, o Senhor tem movido as águas na nossa comunidade. As pessoas têm visto. Por isso eu digo a você, meu irmão, existem duas posições. Ou você está ouvindo falar do que Deus está fazendo, não é? E se contentando em saber das notícias, não é? Como se fosse um gospel news. Está lá: o Senhor curou não sei quem, o Senhor abriu porta de emprego para não sei quem. Outra coisa é, através da tua vida, o Senhor abençoar alguém. E deixa eu lhe dizer uma coisa: quando você experimentar isso, jamais da tua vida você vai desejar ficar de ouvinte, mas em todo tempo você vai clamar: Senhor, me coloca lá, Senhor, me leva aos lugares das pessoas que precisam, porque isso, meu irmão, é bênção sem medida. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus respondeu à oração. Verso 31. Depois de orarem, um ano depois, um semestre depois, um mês depois, meu irmão Fábio, Fabinho, né, como o pessoal fala, homem de 3 metros de altura, Fabinho, brincadeira. Depois de orarem, verso 31, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Aquele lugar chacoalhou, meu irmão. Eles não só viram, como sentiram o poder de Deus. Chacoalhou o chão, meu irmão. Abalou a estrutura. Não tem quem segure, meu irmão. É o Todo-Poderoso. Tremeu o chão do lugar onde eles estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esse é o clamor da igreja. E Deus respondeu: encha-se com o Espírito Santo. Deus deu da porção do seu Espírito sem medida. Ficaram cheios do Espírito Santo. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Diante de perseguidores, ninguém parou, mas com coragem, sem preocupação com as coisas desse mundo, avançaram passo após passo, segundo a vontade de Deus, porque eles clamaram ao Senhor e Deus respondeu. Pastor, eu não estou vendo as coisas acontecendo na minha vida, eu não sei o que eu faço na igreja, eu não sei. Meu irmão, teu ministério é o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo já nos ensinou que nós agora temos a palavra que reconcilia. Reconcilia o quê? O homem com Deus, meu irmão. É para que aqueles que eram inimigos agora tornem-se amigos. É a palavra de reconciliação. E não caia na idiotice desse mundo, meu irmão. Porque tem muita gente aqui achando que um dia foram amigos de Deus e agora não são mais amigos. Não. Nasceu, meu irmão. Você já nasceu inimigo de Deus. Essa reconciliação é a reconciliação de quem sempre foi inimigo. E Deus, pela tua graça, pela sua graça, agora torna amigo. Deixa eu te dizer, o pé de limão, antes que dê limão, ele já é um limoeiro, certo? Então não vai sair abacate dali. Do mesmo jeito que o pé de abacate, antes que dê o primeiro abacatinho, ele é um pé de abacate e não tem outra coisa. Então o pé de pecadeiro é pecadeiro desde sempre. O pecador, meu irmão, nasceu assim, pecador, e agora ele precisa da intervenção de Deus. E glória a Deus por Jesus Cristo, porque agora em Cristo, nós todos fomos feitos novas criaturas, e agora somos embaixadores, aqueles que representam, que detêm a palavra da vida, meu irmão. E agora, como estes homens, eu te convido, se coloque de pé em nome de Jesus, a que nós clamemos ao Senhor, para que o Senhor nos dê coragem para enfrentar.